Ok. I hope we are back. I hope we are back. Espero que estamos de volta. It was a problem from internet. They sent a communication. Mandaram uma comunicação. But now I hope it will be all right. I will speak about age. Age. What is age? Idade. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Também podia se falar assim, what is your age? What is your age? Qual é sua idade? Mas é mais costume falar assim, how old are you? How old are you? E como você diria assim, que idade ele tem? Pega essa frase, how old are you? Agora não é mais é você vai tirar o are you e vai ser como how old is he? How old is he? Tá? Que idade tem seu cachorro? How old is your dog? How old is your dog? Tá? How old am I? How old am I? Qual é a minha idade? Então, você veja, a idade vai ser com que I am, you are, he is. Ok? How old am I? Qual é a minha idade? How old are you? How old is he? How old is this building? Qual é a idade desse prédio? How old is this castle? Qual a idade desse castelo? Thank you, Veronica. Can you hear me? Can you see me? We had a little problem with internet transmission. Tivemos um pequeno problema com a transmissão de internet. But we're back. We're back. And I was speaking about age. Thank you, Veronica. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ok. So, quantos anos você tem? How old are you? Você vê, não é tão difícil. Você sabe já falar how are you? How are you? Como está você? Agora você encaixa old. How old are you? How are you? How old are you? A mesma coisa, assim, qual é a sua altura? Assim, how tall are you? How tall are you? Qual é a idade dele? How old is he? Qual é a altura dele? How tall is he? How old is your dog? Qual é a idade do seu cachorro? Então, how old are, how old is? Qual é a idade? E a resposta? For example, I am 85 years old. I am 85 years old. Eu tenho 85 anos de idade, né? How old is he? How old is he? He is 10 years old. He is 10 years old. How old are you? I am 30 years old. Mas você vai dizer, I'm 30. He is 10. Já quer dizer a idade. Tá? Porque ele é 10. Só pode ser a idade. Ele é 30. Ele tem 30 anos. I'm 85. Eu tenho 85. Você vê, em português também não se fala sempre a frase inteira. Eu tenho 85 anos de idade. Tá? Eu vou fazer 85. Eu tenho 85. E já se entende que é a idade. Ok? Evidentemente, a gente continua a praticar essa frase. Que idade ele tinha, então? How old was he then? How old was he then?
How old was he then? Que idade tinha você? How old were you? How old were you when you left the country? Que idade você tinha quando você deixou o país? How old were you when you left the country? How old were you when you entered college? Que idade você tinha quando entrou na faculdade? How old were you when you entered college? Veja, aqui temos os dois entrar, em português entrar no, entrar na, não tem na, no, em inglês. Enter the plane. Enter college. Enter the party. Entrar no partido. Ok? All right. If you need, se vocês precisarem, more examples about age, sobre idade, let me know. Let me know. O que quiser let me know? Me informam. Mas como eu falo em inglês, me deixe saber. Tá? Let me know. I let you know. Eu te informo. I let you know. Eu te informo. É assim que nós vamos aprender a falar e compreender. Pegar frases pequenas, ouvi-las algumas vezes, conseguir repetir e saber o que elas significam. É assim que nós vamos falar. Infelizmente, não funciona aprender um monte de palavras e verbos e adjetivos e preposições e depois querer construir as frases. Você vai, inclusive, desse jeito, construir frases corretas em inglês. Só que acontece que não se fala desse jeito. Se fala muito diferente. E em todo idioma se fala diferente. A gramática ajuda um pouco, sim? Ajuda um pouquinho. Ajuda mais para compreender por que a coisa é assim. Né? Mas, como eu já falei, em francês, se eu falo assim, chez Marie, já quer dizer em casa de Maria. Eu só falo chez. Eu falo chez moi, na minha casa. Né? Por exemplo, 80 em francês. Você fala 80, que quer dizer 420. Tá? 90, você vai falar assim, 420, 420, 10. É diferente. Outro idioma se fala, se expressa de forma diferente. Então, não vai dar para traduzir exatamente do português para o inglês. O que nós temos de fazer? Em primeiro lugar, você quer saber falar inglês? Você quer compreender falar inglês? O que você tem de fazer em primeiro lugar? Compreender. Treinar o ouvido, ouvir os sons diferentes, que as palavras são muito diferentes do português, tá? E depois o conjunto de palavras que forma uma frase, como nós tivemos no começo dessa aula, que foi interrompida, né? We're out of. We are out of. Acabou o nosso. Sorry, have a sip. E so far, so good. Até aqui, tudo bem. You're doing well on the job. Você está se saindo bem no trabalho. Too bad, too bad. Que pena. Literalmente, ruim demais. What a pity. É britânico. Que pena. Tá? Mas em inglês, em americano, internacional, what a shame. What a shame. Too bad. What a shame. Too bad. Que pena. Mas, em verdade, too bad quer dizer ruim demais. E what a shame quer dizer que vergonha, literalmente. Mas vocês têm que saber que vocês vão ouvir what a shame. Que pena. Too bad. Não é que a coisa está ruim demais. Só é uma pena. É assim que nós vamos compreender inglês. Aprender pequenas frases e saber o que significam. Né? Da última vez, falei aqui, screw up. Screw é parafuso e é parafusar. Up é para cima. Tá? Então, screw up, se torceu o parafuso
para cima, em excesso, demais. O que é? Estragou. Você estragou. Screw up. Don't screw up. Não. Não detona, não estraga. Né? A mesma coisa, don't blow it. Não sopre o don't blow it. A mesma coisa, não vai detonar, não vai estragar a surpresa, né? Don't blow it. Então, nós temos que, não é bem gíria, mas é como se fala, tá? That's weird, that's weird. Isso é estranho, isso é esquisito. He's a weird guy. É um cara esquisito. Agora, até que a tradução, só conhecer a palavra weird, que é esquisito, né? Eu quero, em inglês a gente só fala I would like. Só se fala I would like. Você quer, would you like? Would you like some coffee? Would you like? Would you like to see? Você quer ver? What would you like to see? O que você quer ver, tá? I want é querer, mas é impondo, é muito impondo, tá? Então, se você fala I want, fala please junto. Tá? Ok, good, good. People, you are back. Adair, Willie, Mary. Mary, nossa, sua aula não está aparecendo no notebook. There is a problem today with internet. There is a problem with internet today. Maybe because we had a bad storm. We had a very short but very bad storm with hail. Hail é granizo, né? Ice with hail, lightning and thunder. Relâmpagos e trovão, and very strong wind, e vento muito, muito forte. Ok. Consegui te ver aqui no céu. Very good. Okay, some other expression. I'm going to repeat. What does it mean? I have come for the children. I have come for. Eu vim pegar. Né? What is it good for? What is it good for? Para que serve? What is it good for? It's good for nothing. Não serve para nada. It's good for nothing. What is it good for? It's good for nothing. Ok? Ok. Eu gostaria, a gente fala realmente I wish. Tá? I wish you were here. Eu gostaria que você estivesse aqui. I wish, em verdade, quer dizer, eu desejo. I wish you happy birthday. Eu lhe desejo feliz aniversário, mas usa-se muito para eu gostaria. De vez em quando alguém fala assim, ele deixou dinheiro para mim, ele pagou. Ou assim, you wish, né? Você gostaria, né, que fosse verdade, né? You wish, né? Então, you wish, assim, você gostaria. Now that I have mentioned it, agora que eu mencionei, quando vocês vão ouvir, já vai cair a ficha, já vai ajudar a compreender, tá? Uma e outra expressão, façam frases, tá? Por exemplo, você está se saindo bem. You're doing well on the job. You are doing well on the job, tá? Ou, I have come for the children. Eu vim pegar as crianças. Né? Tenta fazer uma frase, né? Uma coisa um pouco... Então, acabou-se é muito estranho, porque como que é? We are out of. Estamos sem. Né? Would you like some coffee? Yes, please. I'm sorry. I'm out of coffee. I'm out of coffee. O que quer dizer I'm out of coffee? Eu estou sem café. Acabou o meu café. Como que é mesmo? Por isto,
que sempre empaca todo mundo. Por isso, é por isso que eu vim. That's why I have come. That's why I have come. É por isso que eu estou aqui. That's why I'm here. I know I'm repeating, but I know many of you, muitos de vocês, only listen once to this class. For you to know. Vocês só escutam alguns só escutam uma vez essa aula. For you to know. Repetition. Para saber, precisa ter a repetição. Ok? The joke is on me. In a song, numa música, aparece assim. I couldn't see, or I didn't see, eu não vi, that the joke was on me. Joke é piada. Joke é piada. O que vocês entendem? I didn't see that the joke was on me. On é no, na, né? Eu não vi que a piada era em mim. Né? Tá? On, no, na. On, nós usamos também para tudo que se refere em gastar. Tá? Então, buy on credit. Comprar crédito. Make a payment on. Fazer um pagamento em. Né? E o que quer dizer? Beer is on the house. Beer is on the house. Cerveja é por conta da casa. The pizza is on me. A pizza é por minha conta. Ok? Então, vocês veem, esse on tem sentido diferente dentro de uma frase. Quanto que on faz um outro sentido? Que dá a ideia de continuação. Drive on. Continue a dirigir. Speak on. Continue a falar. Come on. Continue a vir. Go on. Continue a ir, tá? Então, on vai fazer uma diferença quando vem depois do verbo. Qual é a diferença? Cada frase pode fazer um pouquinho uma diferença. Aprenda umas frases e o significado da frase, não palavras soltas, né? Frotage, 2005, Kisses Dear Teacher, thank you. Sebastiana, good. José Gomes, thank you. Sebastiana, I started a joke, but I didn't see that the joke was on me. Yeah, it's from the song. It's from a song, Bee Gees, é dos Bee Gees. I started a joke. The joke is on me. So the joke is on you. Você vê esse on, como é também por conta, né? Então, a piada é por conta de você. The joke is on you. Né? The pizza is on you. A pizza é por sua conta. Então, quando nós entendemos, quando nós sabemos uma vez on, que diz o que significa numa expressão, noutra, você vai entender. Se você aprender inglês ouvindo em frases. Eu sei, eu já falei muitas vezes e vou continuar falando muitas vezes, porque eu sei como é difícil mudar para aprender inglês ouvindo. Não esqueça de clicar like. Arnaldo, thank you. Yeah, clicar no like makes a difference, porque quanto mais like tiver, mais tempo o vídeo fica à disposição. Ok, about age, about being. Me perguntaram about being. Being é do verbo to be, né? É um passado, né? Qual é um passado? Um passado que vai se usar junto sempre com outro verbo. Eu vou dar com outro exemplo. Temos write, wrote, written. Escrever, escreveu, escrito. Então, em português, nós usamos esse escrito. It is well written. Está bem escrito. It was written by Jorge Amado. Foi escrito por Jorge Amado. Give it to me, written.
me dê por escrito. Você vê, igualzinho em português. Mas o que nós não usamos em português é usar com have e com been, tá? Have been, tá? Então, it has been written. Foi escrito. Quando é que eu uso com have been, has been? Quando eu não me refiro a um tempo definido. Você fala assim, I have been there. Eu estive lá. Agora, I was there yesterday. I was there in January. I was there on my holidays. Tá? Você vê, eu defino o tempo, falei, I was. Eu não defino o tempo, eu vou fazer, I have been. E se usa muito. Quais são as duas frases que eu sempre dou de exemplo? Where have you been? Onde esteve? Where have you been? Onde esteve? Eu te procurei. Where have you been? Tá? Quanto tempo você está no Brasil? How long have you been in Brazil? How long have you been in Brazil? Tá? Agora, se você vai responder, você não vai dar uma data, hora, um tempo exato. Mas você deve dar a duração do tempo. I have been here for 20 years. Like me, I have been in Florianópolis for 20 years. But I was in São Paulo for 40 years. Eu estive em São Paulo por 40 anos, mas eu estou em Florianópolis faz 20 anos. Por que eu vou falar have been? Have é um presente, been é um passado. Porque eu estou aqui no presente, eu estive ontem, anteontem, um ano atrás. Eu estou, eu estive. Então, have é presente, been é passado. I have been here 20 years. I was in São Paulo for 40 years. Or I lived in São Paulo for 40 years. But I have been living here for 20 years. Eu moro aqui, você vê? I have been living here. Agora, eu morei em São Paulo, onde eu não estou mais. I lived in São Paulo. Gente, isso é inglês super adiantado. Não é só adiantado, mas é muito estranho para quem fala português. Não quem fala alemão e francês, porque tem a mesma coisa se usa. Em português existe na gramática, mas a gente não fala desse jeito, tá? Então, custa um pouquinho a gente se adaptar. Mas como vocês vão se adaptar a isso? Ouvindo. Where have you been? Where have you been? Where have you been? How long have you been here? How long have you been in Brazil? How long have you been working there? Okay, I don't know about the time. Querida professora, gostaria de saber a tradução de take for granted. Good. It's on my list. It's on my list. Está na minha lista, é uma expressão que é take for granted. For example, os filhos acham que os pais darem comida, roupa, um carro, estudo, não é nada mais do que normal, a obrigação deles é normal. Então, they take it for granted. Eles nem agradecem, nem pensam a respeito, não, que podia ter, não, acham que isso é normal, é por certo. Achar por certo. Take for granted. Né? Children take it for granted. Children take it for granted. Então, de vez em quando você escuta assim, you can't take it for granted. You can't take it for granted. Você não pode esperar que isso seja garantido, normal, para sempre. Isso pode mudar. Tá? É uma expressão que não tem exatamente para essa expressão uma tradução para o português, mas deu para dar uma ideia. Don't take it for granted. Não acha que sempre vai ser assim, que sempre vai vir desse jeito, não. Tá? They take it for granted. They take it for granted. Okay. So, as pessoas falam assim, go for it. Go for it. Go for it. Vai nessa. Vai nessa. Go for it. Go for it. Go for it.
All right. I'm working on it. I'm working on it. Quer dizer, eu estou me esforçando. Eu estou trabalhando sobre isso. I'm working on it. I'm working on it. Está se esforçando para dar certo. Ok? I'm working on it. Take it for granted. Yeah, take it for granted. Take it for granted. That's the way. Esse é o jeito. Take it, tem o it. Take it for granted. Okay. Nowadays é atualmente. O que é actually? Actually é really. Actually, really. Actually, really. Actually, really. Actually é realmente. Really é realmente. Né? Então, I actually like it here. Eu realmente gosto daqui. Né? It's actually new. É realmente novo. Tá? Actually, actually, really. Tá? E como se diz atualmente, nowadays, or at present, ok? Make a sentence, faz uma frase, não decore só a expressão. Né? At present, she's living in Florianópolis. Atualmente, ele está morando em Florianópolis. Né? Actually, no, sorry, my mistake, agora me enrolei. At present, he is working for Telesp, né? Por enquanto, atualmente ele está trabalhando na companhia telefônica, né? At present, for the time being, nowadays, tudo isso é atualmente. Mas atualizar é update, tá? Então, is the computer update? Está atualizado, tá? Desatualizado, out of date. Então, quando você compreende uma vez uma expressão, update, até em cima da data. Agora, out of date é fora da data, desatualizado. Então, muitas vezes você aprende uma expressão, automaticamente você vai entender a outra. Né? I am thankful. Eu sou agradecida. He is thankful. Full é cheio. Thank, né? Como beautiful, cheio de beleza. Wonderful, cheio de maravilha, maravilhoso. Useful, cheio de uso. Útil. Né? E thankful, cheio de agradecimento, agradecido. Então, muitas vezes, compreendendo uma outra expressão, a terceira, a quarta, vocês não precisam mais de explicação. Mas, gente, podem escrever no Google o significado de, e vocês põem a frase, e vem a tradução, tá? Procure sempre a tradução da frase. É simplesmente abrir Google e escrever, tá? Vocês vão ter o significado. E ainda tem umas explicações que até pode ignorar, né? Não diga nada. Em inglês, só pode ter uma negação em cada frase. Então, nós já temos não e nada. São duas negações. Em inglês, você tem de escolher uma. Então, você vai falar assim, say nothing. Diga nada. Ou don't say anything. Então, vocês guardam as duas frases. Say nothing. Don't say anything. Eu não sei nada. Não sei nada. I don't know anything. Or I know nothing. Okay? I can't afford. Isso é, he can't afford. Não tem condições econômicas.
He can't afford a new car. Isso já quer dizer o quê? Ele não tem dinheiro para comprar um carro novo. Ele não tem condições econômicas para comprar um carro novo. He can't afford. Né? A gente não fala só com dinheiro, também fala com I can't afford the time. I can't afford the time. Eu não posso gastar, não tenho condições, não posso gastar tanto tempo. Afford time, afford money. Não vou nem falar, afford, já vai diretamente para afford the car, né? Afford the trip, ok? Eu também de vez em quando me enrolo, né? Porque português e inglês. Ok. Antes de tudo, mais de tudo, a gente fala most of all. Most of all. Most of all. Gente, eu estou dando muitos exemplos de frases, de expressões. Em primeiro lugar, para vocês verem o seguinte: transmitir uma ideia em inglês se põe as palavras diferentes de português. Tá? Se vocês vão traduzir palavra por palavra do português para o inglês, vocês vão ser entendidos. Isso eu acho assim, maravilhoso dos brasileiros, que conseguem enrolar, mas transmitem a ideia correta. Eu já vi muitos brasileiros lá fora falarem inglês, enrolando, mas não saía besteira, e saía a ideia correta. Mas por que eu insisto tanto? Vocês vão ouvir as pessoas falarem assim, né? So far, so good. Até agora, tudo bem. Actually, he is. Realmente, ele é. Realmente, ele está. Nowadays, he is. Atualmente, ele está. At present, he is. No presente ele está, hoje em dia ele está, atualmente ele está. Tá? É assim que vocês vão ouvir. Então, é principalmente para vocês compreenderem. E sabe o que? Uma vez que vocês compreenderem, vocês vão falar certo. Tá? Então, o que vamos treinar? Understanding, understanding, understanding. How? How? Listening, listening, listening. Okay? Take it for granted. Okay, so I think time is up, porque essa é a continuação de uma outra que eu comecei, mas teve uma interferência e a internet avisou, falou assim, é melhor aguardar, nós vamos consertar o defeito, e de fato consertaram. So, sorry for the interruption, for the problem, nobody's fault, não é falta de ninguém, não é problema, defeito de ninguém, ok? I hope to see you next Saturday. Thank you so much for clicking on like. Thank you for clicking on like. Thank you for sharing. Obrigada por compartilhar. Que cada mais brasileiro que assiste minhas aulas e que eu talvez consiga convencer para aprender inglês ouvindo, já se realiza um desejo meu, ok? All right? Thank you so much for sharing. See you next Saturday. Bye-bye.